No vídeo de hoje nós vamos falar da NBR 6492, que foi atualizada este ano de 2021. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar da NBR 6492, que trata da documentação técnica de projetos arquitetônicos e também urbanísticos. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre a NBR 6492, porém ela foi atualizada este ano de 2021 e eu senti a necessidade de fazer um outro vídeo com as principais alterações e aquilo que você não pode deixar de saber para a sua prova. E eu costumo dizer que a 6492 está dividida em três grandes partes. A primeira delas são as definições que são cobradas em várias normas, na maioria delas. A segunda parte, que eu considero a parte mais chata, é a caracterização e conteúdo de documentos técnicos. É uma parte muito importante, porém é muito chata. E a terceira parte são os anexos, que eu arriscaria dizer que é a parte mais cobrada em prova quando se trata de 6492. Mas vamos falar com calma cada uma delas e os principais pontos. E a primeira definição que eu quero trazer aqui para vocês é do item 3.2, que fala a definição de corte. Representação gráfica realizada a partir de um plano secante vertical que divide o edifício ou outro objeto em duas partes no sentido longitudinal ou no sentido transversal. Grife esse finalzinho aqui, no sentido longitudinal ou transversal, tá legal? Porque muita gente acha que isso aqui tá errado, que é um ou outro. Não, são os dois. Afinal de contas, nós temos que fazer corte longitudinal e corte transversal. Vamos ver agora a definição do item 3.8, que fala sobre elevação. Vamos ver qual que é a definição de elevação, então. Representação gráfica em projeção vertical ortogonal de planos internos ou de elementos da edificação. Grife aí planos internos. Por que eu estou falando isso? Porque o próximo item que nós vamos ver é justamente que confunde muito com elevação, que é a definição de fachada, lá no item 3.11. E olha qual que é a definição de fachada trazida pela norma. Representação gráfica por meio da projeção vertical ortogonal, até igual à elevação, Mas olha o final, de cada um dos lados, planos externos de uma edificação. Então grife aqui planos externos. Então quando falarmos de planos internos, estamos falando de elevação. Planos externos, estamos falando de fachada, tá legal? Próxima definição, item 3.15, planta. Vista superior em projeção ortogonal da edificação ou outro objeto em uma determinada altura. Então aqui estamos falando de planta. E por que eu trouxe essa definição para vocês? Porque ela despenca em prova e na maioria delas diz que a planta, ela deve ser cortada a uma altura de 1,5 m. E isso está errado segundo a NBR 6492 de 2021, que é a atualização. Na NBR antiga, lá de 94, previa sim que era um plano secante de 1,5 m. Aqui na de 2021, não. Ela não fala mais nada. A única coisa que ela fala, em uma determinada altura, mas não cita que altura que é essa. Então, por favor, se lembre disso, porque é certo que as próximas provas vão cobrar essa altura de 1,5 m, 1,20 m, e você vai marcar errado, porque não tem altura especificada, tá legal? Vamos agora para as duas últimas definições que eu quero trazer aqui para vocês, e elas devem ser vistas em conjunto, porque normalmente quando cai em prova é justamente para diferenciar uma da outra, e as bancas adoram inverter os conceitos. Então vamos lá, Item 3.17, planta de implantação. Planta que compreende a localização e as dimensões da edificação, conjunto edificado ou espaços não edificados, e do edifício isolado no lote ou na área de intervenção, indicando em escala compatível as dimensões do terreno, recuos, projeção da cobertura e áreas permeáveis e impermeáveis. Então, como a gente pode observar na imagem aqui da planta de implantação, ela nada mais é uma planta aproximada da edificação, mostrando quais são os recuos, as distâncias em relação ao alinhamento do terreno, em relação aos recuos laterais, frontais, são medidas. Então é um zoom que você faz do seu projeto, não mostrando a planta, mas mostrando os principais recuos. Agora vamos ver a definição do item 3.19, que fala de planta de situação.
Planta com a função de situar a área de intervenção no terreno em relação às áreas vizinhas ou aos terrenos vizinhos que compõem as quadras e os logradouros que a limitam. E aqui nós podemos observar na imagem da planta de situação que ela é bem diferente da planta de implantação, porque na planta de situação nós temos uma visão mais ampla, né, mais macro. Aqui nós temos a delimitação do terreno, porém nós conseguimos ver qual é a sua situação, né, por isso planta de situação, em relação ao entorno, em relação aos outros lotes, em relação ao bairro, né? Então essa é a grande diferença. A planta de implantação trata mais do terreno em si e da distância da edificação dos recuos em relação ao seu terreno. Na planta de situação é a relação do lote, né, no entorno. Vamos falar agora dos documentos técnicos que nós devemos apresentar segundo a NBR 6492. E basicamente esses documentos são divididos em duas categorias: documentos gráficos e documentos escritos. E como nós podemos observar aqui, os documentos gráficos, eles podem ser desenhos, e aí em desenhos nós temos croquis, plantas, cortes, elevações, fachadas, detalhes e perspectivas. Nós temos, além disso, fotos, imagens e esquemas, diagramas e histogramas. Agora, com relação aos documentos escritos, nós temos a definição do seguinte, ó. Os documentos escritos são quaisquer peças nas quais o conteúdo principal seja apresentado de forma textual ou numérica. O que isso quer dizer? Documentos escritos é tudo aquilo que você, obviamente, pode escrever, como, por exemplo, o memorial descritivo da obra. É um documento escrito. Outra informação que despenca em provas sobre essa norma é o item 4.4, que fala do dobramento de cópias. Como que deve ser dobrado o projeto arquitetônico ou urbanístico também, ó. As cópias devem ser dobradas obtendo-se o formato A4 ao final do dobramento. Deve-se considerar a aba lateral à esquerda para a fixação das folhas em pastas e o carimbo sempre deve estar totalmente visível. Informações importantes disso daqui, ó. Primeiro, o formato final deve ser sempre o formato A4. Já vi questão de prova falando que é o formato A3. Não, é formato A4. Outra coisa muito importante, deve sempre considerar a aba lateral à esquerda e não à direita, como várias questões trazem para te confundir e tornar a questão errada, tá? E basicamente é isso. Você precisa saber que o formato final é o A4 e que a aba lateral deve ficar à esquerda. E agora nós vamos entrar na parte mais chatinha da norma, que é a caracterização e o conteúdo dos documentos técnicos, tanto para os projetos arquitetônicos, lá no item 5 da norma, quanto para os projetos urbanísticos, lá no item 6. Eu não vou ficar passando por todos eles, né, porque são vários, e aí basta você ler, e realmente tem que ler várias vezes para conseguir fixar o conteúdo. Aqui o mais importante é a gente saber o seguinte: e quais são as etapas, né, do projeto arquitetônico, as principais etapas. E nós temos o quê? 5.1, levantamento de dados para o projeto arquitetônico. 5.2, programa de necessidades para o projeto arquitetônico. 5.3, estudo de viabilidade de projeto arquitetônico. 5.4, estudo preliminar arquitetônico. 5.5, anteprojeto arquitetônico. 5.6, projeto para licenciamentos. 5.7, projeto executivo arquitetônico. E por último, o 5.8, documentação conforme construído, o famoso as-built. Então, cada uma dessas etapas, elas produzirão materiais, produzirão documentos, tanto gráficos quanto escritos. E nós precisamos, infelizmente, saber quais são esses documentos para cada uma dessas etapas do projeto. Por isso que é tão chato, mas aqui não tem jeito. Tem que ler a norma várias e várias vezes para você conseguir entender quais são os documentos gráficos e os documentos escritos que são inerentes a cada uma dessas etapas que eu citei aqui. Mas se eu puder te dar uma dica, né, para te ajudar nesse estudo que é bem chato dessa parte da norma, o que eu mais percebo que é cobrado em prova quando se trata dessa parte específica da norma não é nem tanto o documento técnico que pertence a cada etapa do projeto, e sim a definição da etapa do projeto em si. Então eles querem saber o que é um estudo preliminar, o que é um programa de necessidades, o que é um estudo de viabilidade. Então, a primeira coisa que você tem a fazer antes mesmo de saber quais são os documentos de cada etapa é saber o que significa cada etapa, saber diferenciar um estudo preliminar de um anteprojeto, por exemplo.
Isso vai te ajudar muito. E daí uma dica é: grife palavras-chave para você conseguir lembrar disso na hora da prova, porque lá na hora da prova talvez você não se lembre da definição inteira, porque são vários itens, né? Mas se você colocar uma palavra-chave para associar com aquela etapa, vai te ajudar demais. E se você está gostando desse vídeo, eu já vou pedir o seu like aqui embaixo e a sua inscrição se ainda não for um inscrito. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Então, deixa o seu like aqui para mim. E agora nós vamos falar da terceira parte da norma, que eu diria que é a parte mais cobrada, inclusive, que são os anexos. Esses anexos são bastante importantes para a sua prova. Nós vamos começar com os tipos de linha, que é essa tabela A.1 aqui. Eu não trouxe a tabela inteira porque ela tem quase 2 páginas, tá? Basta você ver, mas basicamente o que nós precisamos saber aqui é o seguinte. Por exemplo, aqui ele fala a denominação da linha, então se é uma linha contínua larga, uma linha contínua estreita, com zigue-zague, e daí a aparência que essa linha tem e principalmente onde ela é aplicada. Por exemplo, uma linha contínua estreita, ela serve para ser aplicada em contornos de seções rebatidas na própria vista, contornos e arestas visíveis das partes à vista, curvas de níveis secundárias e por aí vai. Isso é bastante importante você observar. A parte das linhas até que não é tão cobrado assim em prova, tá? Cai, principalmente aquelas linhas tracejadas, traço e ponto. É bom você dar uma lida para saber quais são os principais usos dessa linha, mas não é tão cobrado. Eu quis trazer aqui para você saber que você precisa sim ver o anexo. Muita gente deixa o anexo das normas de fora e depois é surpreendido na hora da prova. Anexo também faz parte da norma, infelizmente, né? Mas faz. A próxima tabela que nós estamos vendo aqui é a tabela A.3 da norma, que fala da aplicação das alturas de letras e algarismos. E aqui vale a pena você perder um tempinho estudando essa tabela, porque ela é bastante importante, porque trata das alturas das letras que nós temos que colocar nos projetos, né? Então, o tamanho delas, qual que é o corpo, né, quando você estiver fazendo um documento digital, e exemplo de aplicação, onde você vai colocar no título da prancha como que deve ser a altura dessa letra, denominação do título do desenho e das cotas, que é bastante cobrado. Então vale a pena você dar uma olhada nessas alturas para não ficar vendido na hora da prova. E agora vamos falar de escala. Escala é uma coisa extremamente importante quando você vai desenvolver um projeto, né? E lá no item A.3.1 nós temos as escalas usuais, aquelas que são bastante cobradas. E isso despenca em prova. Você precisa saber qual que é o grupo de escalas que são referidas na NBR 6492, tá ok? Porque muito provavelmente quando cai uma questão de escala, a banca vai colocar uma escala que não existe na NBR 6492 e pedir para você marcar qual delas que está presente na norma e qual não está. Então você precisa saber isso aqui, ó. E as escalas usuais são 1 para 1, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500, 1 para 1000 e 1 para 2000. Então, se eu já posso te adiantar uma coisa, a escala 1 para 75 não é referenciada na NBR 6492. E essa escala é a queridinha dos concursos. As bancas adoram colocar essa escala lá na hora da prova para te confundir. Por que isso? Porque no seu escalímetro lá na faculdade, normalmente você tinha a escala 1 para 75, assim como você tinha também a escala 1 para 125, não é? Mas na 6492 elas não são escalas usuais. Fique atento a isso. A próxima imagem que nós estamos vendo aqui fala da representação da indicação das fachadas e elevações. E o que é importante aqui? Sim, saber a altura da letra, né? Então 3,5 mm, mas principalmente onde fica o quê? Por exemplo, o número do desenho vai na parte de cima e o número da prancha vai na parte de baixo. Isso é muito importante porque as questões de prova amam perguntar, eles colocam exatamente esse símbolo e daí eles perguntam para você, aqui vai o quê? Número da prancha em cima? Não, tá errado, o número da prancha é embaixo, então decore isso daqui. E a próxima imagem que nós estamos vendo é exatamente a simbologia de indicação de corte, que é a mesma lógica, ó. O número do desenho vai sempre em cima e o número da prancha vai embaixo. E a última informação que eu preciso compartilhar aqui com vocês é a representação dos materiais e achuras mais utilizados.
isso despenca em prova. Quando se fala de anexo, né, dessa parte de anexo da norma, isso aqui é o que é mais cobrado, tá? Você saber quais achuras e o que significa cada achura. Então aqui não tem jeito, você precisa olhar várias e várias vezes. Tem algumas que são mais cobradas, por exemplo, o cimento, o concreto na verdade, né? Tanto em corte como em vista é bastante cobrado, então saiba diferenciar a representação gráfica, né, do concreto em vista e do concreto em corte. Isolante termoacústico é bastante cobrado também. Madeira em vista e madeira em corte também é muito cobrado em prova. Deixa eu ver outro aqui. Aterro e talude também é bastante cobrado, tá? Então aqui não tem jeito, aqui basta vocês olharem para as achuras e tentarem então decorar. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. No vídeo de sexta-feira nós vamos resolver questões de 6492 para fixar tudo que nós vimos aqui hoje e até o próximo vídeo.